Olá, meu povo, minha pova. Bênção de todos, né? Bênção quem é de bênção, mucuyu para quem é de mucuyu, colofé para quem é de colofé, saravá para quem é de saravá. Estou aqui preparando mais um vídeo e hoje eu quero falar com vocês sobre as iamis, né? Exatamente o que são, quem são, como é esse culto, o que é esse culto exatamente? Existe no candomblé? Não existe? É praticado por quem? Quem pode praticar? Existe, assim, várias questões em relação a isso, né? Muitas questões. Eu inicio falando sobre as Yamins, um pequeno detalhe. Em comunidades africanas, o matriarcado é algo muito mais comum do que a gente imagina. Então, assim, é natural do povo africano que a mulher, a mãe, né, a líder familiar, que é a matriarca, ela que dita as ordens. Muitas vezes é ela quem fornece o sustento, mas ela é tida como a sábia, né? A grande mãe, a que guia, a que orienta, a que diz não, é assim, é assado, vá por ali, vá por aqui, como uma mãe mesmo, certo? E o que são as Iamis? As Iamis são exatamente as mães ancestrais. Ah, Dani, e quem é Iamin Oxorongá? Iamin Oxorongá é a mais velha das mães ancestrais. Ah, então tem mais? Tem mais, certo? Tem mais de uma, são três, na verdade. E essas três, elas têm um propósito na vida. A mais nova, ela tece a linha da vida. A do meio analisa a linha da vida, ou seja, analisa os nossos feitos, as nossas atitudes no nosso cotidiano. E a Oxorongá, que é a mais velha, ela corta a linha da vida, ou seja, é a morte, tá ligada a Cu, né? A Iku, a morte. Então, essa é a função das Iamis, das mães ancestrais. E por que mães ancestrais? Porque vem da origem do matriarcado. Aquela que guia, aquela que orienta, aquela que tece, aquela que analisa, aquela que dita o sim e o não. Então, tá ligado a isso, né? São as grandes orientadoras do destino da vida das pessoas. Esse culto dentro do candomblé existe, Dani? Existe, né? Existe e está ligada à jaqueira, que é uma árvore sagrada, né? Que ocorre em todo o terreiro de candomblé? Não. Por que não ocorre em todo o terreiro de candomblé? Porque é um culto estritamente, especificamente feminino, onde, por exemplo, o sangue menstrual não é tido como uma coisa absurda, o bagé, pelo contrário, o sangue menstrual é a força motriz, a força essencial das Iamins. Ah, então o sangue menstrual é utilizado? Não. Tem muita gente por aí fazendo maluquice, pegando o sangue menstrual, dizendo que é sagrado, sagrado feminino, e utilizando de forma como não deve, que acaba atrapalhando a vida das pessoas. O sangue menstrual não é para botar na cabeça de ninguém, certo? Não é para estar inserindo em fundamento nenhum. A energia que o corpo feminino emana por conta do sangue menstrual, do período menstrual, é o suficiente para fortalecer uma jaqueira, um culto de Yamin, por exemplo. Certo? Então não inventa arte. E como é feito esse culto? Se é um culto extremamente feminino, os homens podem participar de alguma forma dentro de um terreiro de candomblé que faz o uso desse culto, porque não é todo o terreiro, os homens não participam. Toda a comida que é feita, todo o processo ritualístico é realizado pelas mulheres. Os homens não participam. Em locais na África, por exemplo, que tem um culto às Iamins, que é o caso do culto às Geledés, que é como se chama,
tudo é organizado pelas mulheres. Os homens participam, Daniela? Participam. Nesse caso, eles podem participar só se estiverem mascarados e com uma roupa que lembra a indumentária feminina, senão eles não podem participar. Certo? Isso tem um porquê? Tem um porquê, né? Conta a mitologia africana que Exu descobriu o culto sagrado e secreto às Iamins, que era praticado pela liderança de Oba, Oxum e Oiá, dentro da mata, na área fechada, né? Ele viu o pássaro delas, que é representado por uma coruja, mas, na verdade, quem mais se assemelha aos pássaros das Iamis é uma arpia. Gente, desculpe, viu? Falha nossa em meio ao vídeo, acontece. Infelizmente, recebi mensagem aqui, mas vamos primeiro para o nosso vídeo. Então, a arpia é quem mais se assemelha às aves que realmente estão ligadas às Iamins, mas a coruja também é uma representação delas, ok? Então, Exu viu esse pássaro, ouviu as cantigas, viu que as mulheres estavam ao redor de uma fogueira, cantando para elas, louvando para elas, e foi correndo contar para Orunmilá, porque ele ficou assustado. Foi a única vez que Exu teve medo, porque quando ele viu aquela arpia enorme, ele nunca tinha visto, e quando viu aquelas mulheres reunidas louvando aquilo ali, ele ficou assustado e foi contar para Orunmilá, certo? E isso causou a fúria das Iamins. Por quê? Porque Orunmilá, com medo, também pelo desconhecido, por não saber o que era, viu uma forma de tentar abafar esse culto. Mas o culto às Geledés ainda existe em territórios africanos, né, em terras iorubanas. Existe um festival para elas, e aí os homens se vestem com indumentárias femininas, usam máscaras e dançam para poder acalmar a fúria das Iamins, certo? Elas são tidas como as grandes feiticeiras, as grandes bruxas do candomblé, certo? Elas estão no início, no meio e no fim da vida de todos os seres humanos, né? Então, você tem uma grande ligação, não só de Oba, Oiá e Oxum, mas também de Nanambucu, que é a senhora do barro, a senhora da lama, que forneceu, né, o barro para a formação do nosso corpo. Então, essa é a importância das Iamins, né? Elas são lembradas sempre no dia 31 de outubro, coincidentemente tido como Dia das Bruxas, mas não tem nada a ver com a cultura europeia. São duas coisas completamente distintas, certo? Mas são muito lembradas nesse período. E os terreiros de candomblé que cultuam as Iamins, no momento dos cultos delas, os homens não podem, em hipótese alguma, participar, certo? Há uma rejeição por parte delas muito grande em relação a isso. Dani, mas se for um pai de santo que tenha uma iabá na cabeça, é diferente, né? Ele tem uma iabá na cabeça, aí há uma compreensão por parte da espiritualidade, que muita gente acha que não, mas a espiritualidade nos compreende a nossa limitação, né? Por isso que eles são tão misericordiosos. Então, há como é que eu posso dizer, uma aspas nessa questão, né? É um homem, mas tem uma iabá na cabeça. Então, elas reconhecem a figura feminina no ori, né? Daquele babalorixá. Então, são questões bem diferentes. Bem, falei só um pouquinho rapidinho, né? Depois de muito tempo sem fazer um vídeo, só para a gente falar um pouco sobre as Iamins, para vocês entenderem um pouco sobre as Iamins, né? A importância delas, o que é exatamente, porque são faladas que são feiticeiras, mas ninguém explica qual a ligação delas com a vida do ser humano, com as Iabás. Então, eu trouxe isso, certo? Qualquer dúvida, escreve lá nos comentários que eu respondo. Muito obrigada a todos e até o próximo vídeo.